Bem, pessoal, dando prosseguimento ao assunto sobre genética e biotecnologia, hoje vamos ver sobre o projeto Genoma. O projeto Genoma, pessoal, ele foi um projeto mundial que começou em 90, na década de 90, e tinha como objetivo determinar a sequência de todas as bases nitrogenadas presentes no DNA dos 24 cromossomos do genoma humano. Lembrando, pessoal, que o ser humano possui 23 pares de cromossomos, né? 22 pares de cromossomos autossomos e um par de cromossomo X. Temos aqui 24 cromossomos porque um cromossomo é X e o outro cromossomo é Y, dos cromossomos sexuais. Genoma, para quem não sabe, é o conjunto de todo o DNA presente em um organismo, certo? No caso, o foco desse projeto Genoma é determinar o genoma, a sequência que codificava, né, que esse genoma humano. Várias organizações mundiais participaram do projeto, que era formado por um consórcio público e empresa privada. Essa empresa privada, ela entrou depois na disputa porque ela prometia fazer esse sequenciamento do DNA do genoma humano em menos tempo. Entre os participantes, o Brasil também fez parte. Houve alguns pesquisadores brasileiros que participaram desse projeto. Em 2000, os representantes do consórcio da empresa privada publicaram os primeiros resultados em duas revistas científicas de impacto. Na ciência, sempre que você segue um método científico, para que tenha validade científica, você precisa publicar os resultados da sua pesquisa em uma revista científica. As revistas escolhidas foram a Nature e a Science, que são as duas principais revistas científicas do mundo. E o projeto como um todo ele foi concluído em 2003, porque em 2000 eles só publicaram os primeiros resultados. Graças a esse projeto, hoje a gente sabe, por exemplo, que o genoma humano é formado por mais de 3 bilhões de pares de nucleotídeos, ou seja, como a gente viu na aula passada, o nosso DNA é formado por nucleotídeos que eles são impares. Cada lado do braço do DNA, já que é uma dupla hélice, possui um nucleotídeo, e esses nucleotídeos eles conectam uma hélice, um braço da hélice a outra através das bases nitrogenadas que compõem esse nucleotídeo. E essas bases nitrogenadas é o que vai, no caso, vai formar uma sequência ao longo de toda essa cadeia de DNA. Então, o DNA humano possui mais de 3 bilhões desses pares de nucleotídeos. Sabemos também, graças ao projeto, que apenas 2% do genoma humano compreende genes. Lembrando que esses genes, como a gente viu na aula passada, na última postagem que eu passei para vocês, esses genes aqui são trechos do DNA que vão codificar, vão poder ser transcritos em RNA mensageiro para poder ser traduzidos em uma proteína. Então, só 2% de todo o genoma consegue fazer isso. O restante do DNA, os outros 98%, vai ser composto por introns, né? Que são, no caso, DNA que não codifica nada. Então, os 2% podemos chamar de exons e os outros 98% são compostos por introns. São entre 20 mil e 25 mil genes humanos, certo? No caso, cada um desses de 20 e 25 mil genes, cada um gene vai codificar alguma proteína e essa proteína vai ter, cada uma delas vai ter uma tarefa, uma atividade, desenvolver algum tipo de importância no ser humano, no corpo, né? E possuímos mais proteínas do que genes que codificam. Como assim? A gente possui mais genes, aliás, mais proteínas do que genes. Então, como é interessante? Se cada gene codifica uma proteína, então quer dizer que a gente tem mais proteína. Como é que isso é possível? Através do splicing alternativo. O splicing alternativo é justamente aquela questão que você vai ter durante o processo de, como é que eu posso dizer, de tratamento do RNA para virar RNA mensageiro. O splicing ele vai remover os introns e vai juntar os exons. Só que de uma maneira aleatória, esse splicing alternativo ele consegue deixar um pouquinho de introns aqui, um pouquinho ali
em outro local daquele gene, então faz com que nem todo o gene seja igual em todas as pessoas. Por isso que a gente consegue ter mais proteínas do que gene, porque esses pedacinhos de introns que ele vai deixando naquele gene faz com que surja uma proteína diferente, né? Porque vai criar uma sequência levemente diferente das outras do outro RNA mensageiro, porque vai ter um pedacinho de intron ali que ele deixou. Isso aí é o que permite a gente ter mais proteínas do que gene, certo? E finalizando, 99% do DNA humano é igual em todas as pessoas, sendo que apenas 0,1% representa a variabilidade genética. Quer dizer, o ser humano, todos eles por dentro, né, no nosso DNA, todos nós somos 99% iguais. Todo o DNA, todas as basezinhas, cada uma dos nucleotídeos das suas bases estão justamente na mesma posição, formando a mesma sequência em 99%, certo? Do DNA de todas as pessoas. Somente 0, aliás, eu coloquei aqui errado, pessoal, 99,9%. Eu vou corrigir depois no slide. Sendo que apenas 0,1% é muito pouco, né? Ó, que representa alguma diferença nesse DNA. Então, esse 0,1% aqui, ele é importantíssimo, porque a partir disso é que vai ter uma variedade genética que vai fazer com que as pessoas, no cruzamento de uma pessoa com outra, surjam novas características, surjam novas proteínas que vão, ao longo do tempo, gerar uma evolução nessas pessoas. Ok, pessoal? Então, sobre o projeto de genoma é isso. Espero que vocês tenham compreendido e até o próximo assunto.